Salve, salve, meus queridos! Estamos aqui com mais um episódio Virou Podcast. Meus amigos, quem ainda não se inscreveu no Virou Podcast, se inscreva lá. Acompanha no YouTube, no Instagram, no nosso também no Spotify, que estamos no Spotify. E hoje vai ser uma virada, hein? Nós estamos recebendo aqui um grande homem de Deus, uma honra receber esse grande homem de Deus aqui. Ele é um dos pastores da Lagoinha Alphaville, São Paulo, e ele está aqui em Manaus. E com certeza tinha que estar aqui no Virou Podcast. Pastor Samuel Wagner, meu amigo, é uma honra receber você aqui no Virou Podcast. Toda minha, né, tá aqui, vocês dois aqui, né, fazendo essa mesa. De fato é uma alegria, uma gratidão também que eu tenho pelo carinho com o qual vocês me convidaram para estar aqui. Eu não tenho dúvida que essa mesa aqui vai virar, que essa conversa aqui vai trazer muitas respostas para quem quer aprender sobre alguns temas que a gente vai tratar aqui. Alguns, é claro, polêmicos, porque quando me convidam para podcast já sabe que eu vou falar tudo. Por isso que o certo é ter cuidado com as perguntas, porque eu respondo mesmo. Meu amigo, obrigado. A sua história aqui vai virar podcast. Que honra também receber aqui também, além do pastor Samuel Wagner, o meu amigo pessoal também, o pastor Salomão. Meu amigo, é uma honra receber você aqui. Sempre é bem-vindo ajudar aqui no Virou Podcast. Você é bênção. Amém, meu amigo. Nós estamos aqui juntos para fazer parte, para virar a história, virar a chave na vida de muita gente. Tenho certeza. As pessoas que entram aqui vão ser impactadas pela palavra, por tudo aquilo que é dito aqui. Eu sei que muda e vira a história das pessoas e Deus vai mudar a história de muita gente. Eu tenho certeza que hoje o pastor Samuel está aqui, o pastor Salomão também está aqui, mas a sua história pode estar aqui na bancada do Virou Podcast. Preste atenção, foque, discipline e busque, age, vai atrás, corre atrás, que tem um grande objetivo. Mas vamos lá, pastor Samuel, eu vou logo começar já com uma polêmica bem razoável, uma polêmica, mas é uma polêmica que hoje, nos dias de hoje, principalmente no meio evangélico, tem. A minha pergunta é: se Deus é a fonte de toda a sabedoria, que é, isso aí não tem dúvida, porque existe tanta diferença financeira entre cristãos, uns vivendo em abundância e outros vivendo em necessidade, pobre e rico? Enfim, vamos direto ao ponto. Essa questão, amigo, ela é bem complexa para responder, porque a gente teria que analisar várias vertentes, né? Às vezes conta muito a realidade com qual a pessoa nasceu, o ambiente, o colégio que ela estuda, enfim. Só que quando a gente fala sobre o princípio espiritual, sobre decidir fazer da sua vida uma vida vitoriosa, uma vida próspera, você rompe com qualquer crença de pobreza, Uau. Você rompe com qualquer desigualdade social, porque infelizmente tem muitas pessoas, Júnior, que usam o seu nascimento em um ambiente pobre, em uma família escassa, em um bairro humilde, para poder justificar o seu fracasso. Mas quem é vencedor, quem é protagonista, ele não usa a sua história como justificativa para o seu fracasso. Ele usa a sua história como inspiração para vencer. Um dos vídeos que mais me emociona na internet é quando eu vejo pessoas entrando na sua formatura de direito com aquela plaquinha: o filho da faxineira se formou, o filho do padeiro está aqui se formando. E aí essas pessoas honram os seus pais. E eu me emociono com isso, porque isso prova que, independente do local que você nasceu, da escassez com a qual você foi criado, se você decidir cumprir os princípios que a palavra de Deus determinam para você ser uma pessoa próspera, você vence na vida. Então, assim, abrindo mão de falar de algumas coisas mais complexas aqui e dando uma resposta bem bíblica, aquilo que me faz responder que tem uns que são ricos e outros que são pobres é porque a grande maioria deles não cumpre os princípios da palavra, não cumpre aquilo que a palavra de Deus diz. E aí eu me deteria em pelo menos uma coisa pontual, que tem gente, Júnior, que, isso falando agora para os crentes, para aqueles que creem em Deus já, que creem muito em oração, que oram muito por prosperidade, mas não trabalham.
acordam meio-dia, 1 da tarde e querem que Deus prospere. Enquanto às vezes tem ímpio que não teme a Deus, mas acorda 5 horas da manhã para trabalhar. Uau. Tem, como é que eu forte. posso falar? Diligência. Essa é a palavra. Deus ama os diligentes. E eu canso de ver, amigo, e fica aqui já começando o podcast com exortação para todo mundo. Que tem gente que fala, não, Deus vai tirar da mão do ímpio para dar pro justo. Porque tem um versículo que sugere isso. Mas uma coisa que Deus nunca vai fazer, porque o nosso Deus é um Deus justo, é tirar da mão de um ímpio diligente e dar na mão de um crente vagabundo, que não estuda, que não acorda cedo, que não trabalha e acha que a sua oração e o seu apelo pela graça de Deus vai frustrar uma pessoa que é trabalhadora. Por quê? Porque a Bíblia diz, falando agora de princípio financeiro e profissional, que existe algo que teologicamente nós chamamos de graça comum. O que é a graça comum? É o sol que todo dia amanhece sobre a casa do justo e a casa do ímpio. O sol, ele não amanhece só na casa do justo, ele também amanhece na casa do ímpio, porque essa é a graça comum. Então nós temos que entender que até um ímpio é próspero, até um ímpio cresce financeiramente. Tudo bem que alguns é porque Satanás dá, porque o diabo também é o príncipe desse mundo, então ele também prospera as pessoas. Mas eu já vi Deus prosperar muito ímpio, por quê? Porque ele é diligente e por mais que ele ainda não conheça Jesus, ele é generoso. Pessoas diligentes, pessoas trabalhadoras, pessoas tementes a Deus e pessoas generosas é impossível não prosperar. Uau! Então quer dizer que se a pessoa realmente focar, trabalhar, a graça vem. A prosperidade vem. Mas tem que o agir, tem que acontecer o agir. É, amigo, porque como eu estou pregando aqui para algumas pessoas que já são crentes, eu não estou aqui partindo do princípio que elas vão se converter. Já se converteu, já conhece a Deus e agora quer a bênção de Deus na sua vida profissional e financeira. Tem que quebrar mitos. Outro mito que eu acho que vale a pena a gente já comentar aqui nesse podcast é que tem crente que tem uma crença de escassez e de pobreza miserável na vida da pessoa. Eu não estou aqui para, nesse podcast, estimular o consumismo, estimular o materialismo. Eu não sou um pregador da teologia da prosperidade que o povo diz, que converte, que Deus vai te dar uma casa com 2 carros. Não, eu não estou aqui oferecendo loteria para ninguém. Mas a Bíblia diz, e a gente precisa entender que a Bíblia fala em vários versículos. Em João 10:10, que é um dos versículos evangelísticos mais famosos, diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas eu, Jesus falando, vim para que vocês tenham vida. E a parte B do versículo é importante. Uau. E a tenham em abundância. Ou seja, tem muitos crentes que acham pecado prosperar, que vê uma pessoa comprando um carro novo e fala, olha, tá pecando, tá roubando, o que é que tá fazendo? Sabe o que é isso? É inveja. Você é um invejoso, que tá invejando o outro que tá prosperando e achando que é pecado. Não é pecado não, é porque ele trabalhou. Muitas vezes é porque ele se esforçou e ele conquistou esse carro. E você que não trabalha o tanto que ele trabalha, você acaba muitas vezes sobrando pra você o que é inveja, de você ficar procurando pecado. Eu canso de ver, amigos, principalmente pessoas que vêm de uma raiz religiosa, muito religiosa, ter a crença de que dinheiro está ligado a pecado. Dinheiro não está ligado a pecado. A Bíblia não diz que o dinheiro é uma maldição. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Agora, pastor Samuel, isso refere também à placa de igreja? Vamos dizer assim, alguns assembleianos têm, por ser pentecostal, leva para esse lado que o dinheiro, a prosperidade não é de Deus. Acontece isso muito. Isso é um fato. É um fato. Só que assim, amigo, eu, Samuel, gosto de ter o cuidado de não generalizar, assim, principalmente com questão de placas de igreja. Eu fui assembleano muitos anos, eu fui desse meio pentecostal muitos anos. Hoje eu ainda sou pentecostal, mesmo estando em uma igreja chamada Lagoinha, que é uma igreja que é considerada popularmente como church, né? Que é as igrejas mais renovadas, etc. Então, assim, eu não entraria na questão da placa da igreja, mas eu entraria na religiosidade. Porque o que nós estamos combatendo aqui, principalmente a religiosidade. Amigo, eu já ouvi testemunhos de pessoas que são tão miseráveis espiritualmente que a pessoa fica jogando areia na cabeça e falando assim, me humilha, Jesus, me humilha. Porque a pobreza, que vem até também da raiz católica, do pessoal que fazia voto de pobreza, né? Que a gente ouve falar, os franciscanos, tem muitas pessoas que ligam a espiritualidade à pobreza. Que como se você ser pobre te faz mais espiritual. Mas isso é uma mentira, isso é uma maldição, está repreendido.
Jesus, ele quando estava na terra, ele não buscou riqueza material, mas Jesus foi enterrado numa tumba de milionários, de ricos. Ou seja, Jesus, o ministério dele foi sustentado por pessoas que eram prósperas na época, por mulheres que ajudavam financeiramente. Ou seja, hoje aqui nesse podcast, um desejo nosso é que Deus quebre toda crença de escassez e maldição da sua vida, até porque desde o Antigo Testamento você vai ver que o homem mais rico que existiu na terra foi o rei Salomão, e quem deu riqueza para ele não foi o diabo, quem deu riqueza para ele foi Deus. Uau. Porque em vez dele buscar riqueza, ele pediu a Deus o quê? Sabedoria. E a sabedoria foi a porta que abriu para ele o caminho para a riqueza, para a prosperidade, para a abundância e para a sabedoria, inteligência e a fama que ele teve, e ninguém se compara a ele. Uau. Nessa palavra, nessa pergunta falando sobre a riqueza do pobre, do rico, a gente pode aplicar o princípio de Abraão, quando Deus chama Abraão, e pelo princípio da sabedoria a gente pode dizer assim, porque ele ouviu, obedeceu e foi além daquilo que ele imaginava, mas o princípio que ele tinha era o princípio de obedecer para Deus prosperar o caminhar dele, para ele fazer aquilo. Porque a gente pode colocar isso. É uma pergunta dizendo, Senhor, então eu vou fazer o que a Bíblia me diz. Deuteronômio capítulo 28 fala sobre isso, mas eu posso aplicar o que Deus, quando chama Abraão para fazer isso, para dizer, ei, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para casa, vai para uma terra que ainda eu te mostrarei. Eu posso fazer isso aplicando isso dentro dessa palavra? Pode, por quê? Porque quando nós falamos sobre princípios para as pessoas crescerem aqui na Terra, prosperarem, que realmente é um desejo de Deus, e é por isso que a gente já está começando esse podcast, quebrando essa crença que é o básico. Porque tem muitas pessoas, amigo, que sabotam a si mesmo, que se amaldiçoam. Tem pessoas que veem um outro prosperando e falam, aquilo ali é pro fulano, para mim não. Por que para você não? Se Deus quer te abençoar, porque, amigo, pensa comigo, se Deus nos prospera financeiramente, nós temos mais condição de ajudar pessoas, com certeza, de investir no reino de Deus, de abençoar a obra de Deus. Então é por isso que se tem alguém assistindo esse podcast, que você tem uma crença de escassez, de pobreza, de não ser digno e não ser merecedor, nós repreendemos agora. Me permita aqui espiritualizar esse podcast para repreender em nome de Jesus todo espírito maligno de pobreza, de miséria da sua vida, porque a Bíblia diz, irmão, eu te daria aqui uma metralhada de versículo, pelo menos uns 30, que fala sobre o desejo de Deus de nos prosperar. A Bíblia fala em Filipenses, né, que o nosso Deus suprirá todas as suas necessidades, as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Irmão, o Brasil pode entrar em crise, o céu não entra em crise. Uau. Até no deserto Deus prospera. Abraão, Isaac e Jacó prosperaram, foi no deserto. Abraão tinha tanta convicção que a prosperidade estava sobre ele, que ele mandou o sobrinho dele escolher a terra que ele quisesse. Falou, Ló, na hora que eles foram se separar, se eu não me engano, no capítulo 18, por aí, ou foi 19, enfim, perdão se eu me equivocar, mas lá em Gênesis, quando Abraão vai se separar de Ló, porque houve uma contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, ele fala assim, Ló, é o seguinte, meu amigo, para que evite essa confusão que está entre os nossos pastores, escolhe uma parte da terra e eu fico com a que restar. Abraão é quem tinha promessa. Abraão é quem levou o sobrinho. Era Abraão que tinha que escolher primeiro a terra. Era Abraão que tinha autoridade. Mas Abraão tinha tanta paz que aonde ele pisasse, a prosperidade ia com ele, que ele mandou o sobrinho escolher. É tanto que o sobrinho escolheu as campinas, escolheu a parte próspera, irrigada, que era bonita aos olhos. E Abraão ficou com a parte que era meio desértica. Mas sabe o que acontece no final da história? A terra de Sodoma e Gomorra vira pó, é amaldiçoada na mão de Ló, e as campinas aonde Abraão ficou prosperaram. Por quê? Porque a bênção de Deus na sua vida não depende do local que você está. Então a prosperidade não define. A prosperidade está na pessoa e não no local. A bênção, pega essa palavra, a bênção não está no lugar. A bênção está sobre nós. Sobre nós. Porque nós recebemos a palavra de Deus, uma ordem de Deus. Então Abraão, quando pega isso, ele fala assim, ei, a bênção não está sobre o Samuel, sobre onde o Samuel está, mas a bênção está no Samuel. A bênção não está no junho, não está na terra do junho. A bênção está no junho. Por quê? Porque aonde ele pisar a planta do seu pé, ele será próspero, abençoado. A terra que ele pisar o seu pé vai ser abençoada. Deixa eu dar só mais um exemplo. José.
A Bíblia fala que José, ele sai vendido, escorraçado pelos irmãos, e aí ele é comprado como escravo. José não estava ainda em lugar de governo, ele ainda era escravo, e ele foi comprado por um homem chamado Potifar, e a Bíblia diz, a Bíblia faz questão de dizer, em Gênesis capítulo 39, é um dos meus capítulos preferidos da Bíblia, porque a Bíblia faz questão de dizer 4 vezes no mesmo capítulo, e o Senhor estava com José. Uau. E tudo que José fazia prosperava. A casa de Potifar prosperou. Até a prisão prosperou na mão de José. O que prova que o que nós estamos falando não é invenção de mentoria, não, é Bíblia. E a Bíblia diz que se você tem a bênção de Deus sobre a sua vida, se você é um homem próspero, aonde você pisar vai prosperar. Amém. Amém. Agora, pastor Samuel, porque vamos entrar nessa parte que tem muitos cristãos que parecem buscar mais a bênção de Deus do que o próprio Deus. Quais as consequências disso? Isso aí, na igreja hoje? Isso aí, amigo, na verdade, a gente poderia dizer que é um dos motivos pelos quais as pessoas não prosperam. É porque as pessoas querem usar Deus como um trampolim para chegar nos lugares. Usam a Deus para poder ser abençoados, para barganhar, para poder, até na forma que vão buscar Deus, já fica na cara da pessoa que ela não ama a Deus. Ela ama o que Deus pode promover para ela. E nós, como humanos, se a gente descobre que a gente tem um amigo que não gosta da gente, que só usa a gente, quem é que quer ficar numa amizade dessa? Eu mesmo não fico. Não vai. Se eu descobrir que algum amigo meu é interesseiro, não tá nem aí pra mim, só tá preocupado com o que eu posso proporcionar, eu não fico numa amizade dessa. Deus também é jamais. É por isso que o nosso Deus, ele é um Deus de aliança. Ele faz uma aliança com o homem. Deus não quer parceiros de negócio. Deus quer homens que ele tenha aliança. Uau. Porque aonde esse homem entrar, Deus entra com ele. Vai fazer esse projeto é pra ti ou é pra minha glória? É pra tua glória, Senhor, pois eu financio. Ou seja, nós temos que entender que a gente tem que mudar a nossa mentalidade. É por isso que tem muita igreja que lota de pessoas só buscando a prosperidade. Por quê? Porque acham que Deus é um gênio da lâmpada que você esfrega com oração forte e ele é obrigado a realizar 3 desejos seus. Não, Deus não é gênio de lâmpada. Deus não é prestador de serviço para a comunidade evangélica. Deus é Senhor. Ele tem todos os recursos na mão dele, mas ele só proporciona esses recursos para quem tem aliança com ele. É tanto que o exemplo que eu mais uso em pregações, que é sobre isso que você me perguntou, é o exemplo de Ana. A Bíblia diz que Ana, todos os anos, ia no mesmo sacerdote, no mesmo templo, com o mesmo valor de oferta. E Deus não realizava o sonho dela, que era ser mãe. Até que, em um determinado ano, ela faz a oração certa. Uau. E ela diz, Senhor, eu não ela. quero esse menino para me vingar de Penina. Eu não quero esse menino para me exaltar. Senhor, se tu me deres um filho varão, eu te devolverei ele. Agora, pastor Samuel, E aí foi que Deus respondeu. tem muitas pessoas que não sabem fazer uma oração correta. Sim. E isso limita o crescimento da pessoa e limita também o agir de Deus na vida da pessoa. Correto? Correto. É porque assim, a oração revela o nosso coração. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. E eu sempre, quando eu prego para empresários, para empreendedores, quando eu prego sobre esse tema de vida profissional, uma das coisas que eu mais tento colocar na cabeça das pessoas é que Deus olha para a motivação. O segredo está na motivação. Vou dar só um exemplo que eu sempre falo em pregações quando eu prego para empreendedores. É a diferença da oração de um materialista para um empreendedor com propósito. Quando um materialista vai orar, ele fala assim, Deus, me dá essa empresa porque eu quero ser rico, eu quero viajar internacionalmente, eu quero ter muitas riquezas, por favor, meu Deus, me abençoa. Isso é a oração do empresário carnal. Agora, um empresário espiritual que tem propósito, e é esse a quem Deus ouve, quando ele vai orar, sabe como é que ele ora? Senhor, me dá uma grande empresa para eu empregar famílias. Uau. Para eu ajudar pessoas. Senhor, se tu me der uma empresa, se tu prosperar a minha empresa, eu vou ser um investidor do teu reino. Confia em mim, Senhor. Confia em mim, Pai, essas riquezas. Pode confiar que eu vou te honrar. Isso é o que a gente chama de voto. Isso é o que a gente chama de propósito com Deus. Vários homens no Antigo Testamento fizeram votos com o Senhor. É tanto que por mais que isso seja uma realidade do Antigo Testamento, até porque nós não podemos barganhar com Deus e Jesus pagou na cruz o preço das nossas bênçãos, eu não quero criar esse voto materialista, mas eu sempre aconselho meus amigos a fazer. Amigo, tu quer prosperar no teu negócio? Faz uma aliança com Deus. Fala, Senhor, se tu me prosperar, eu nunca vou deixar de ser dizimista. Eu nunca vou deixar de ofertar. Sempre que aparecer
oportunidade diante de mim, eu vou abençoar. Eu não vou ser um poço que só guardo para mim e apodreço. Uau. Eu vou ser uma fonte. Meu Deus. Que aonde eu puder abençoar, o Muito. Senhor vai me abençoar. Isso fala sobre a parábola dos talentos, né? Que a quem tem será dado, a quem não tem, até o que não tem será tirado. Será tirado. Então, quando você confia em Deus, as suas riquezas, o seu serviço, o seu trabalho, irmão, Deus tem prazer de te prosperar. Deus tem prazer de confiar você as Eu riquezas. estava falando com o Júnior antes de a gente começar, justamente disso, sobre a gente, quando investe no reino, a gente investe não olhando aquilo que Deus pode nos fazer por nós. Mas, como diz lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no verso 3, ele fala assim, o que a mão direita dá, a esquerda não sabe. Por quê? Porque quando a gente abençoa, quando nós colocamos e entregamos a Deus, Deus recebe no trono e Ele é que nos honra. Então, nosso princípio é o quê? De fazer o quê? Fazer a vontade de Deus, fazer esse propósito com Deus, aliança com Deus, porque a gente vai viver algo que nós nunca pedimos, vamos desfrutar de algo que nunca sonhamos, porque quem dá e prospera na nossa mão é o próprio Deus. Uau. Então, aquilo que a gente está vendo aqui a respeito disso, é justamente quando a gente investe no reino e quando a gente está alinhado no reino, a gente vai desfrutar do quê? Do melhor da terra. Do melhor da e terra. o melhor da terra, a Bíblia diz que o melhor da terra ficou para aqueles que creem, aqueles Uau. que acreditam, aqueles que tomam posse. O entendimento Muito bom, financeiro, muito bom. Júnior, só para poder fechar essa parte aqui, é que o entendimento do crente, quando ele olha para o dinheiro, é que ele veja o dinheiro não como um senhor, mas como um servo. Tem uma frase minha que, inclusive, guarda essa frase, eu nunca nem falei essa frase em canto nenhum, mas é uma frase que Deus me deu Pega recentemente. essa- Tá? essa Pega palavra. aí. E vai Pega falar aqui no aqui Virou Podcast. Esse corte aqui nesse podcast agora, que na escola da renúncia, você aprende a possuir tudo, mas não ser possuído por coisa nenhuma. Uau. Na escola da renúncia, você aprende que todo o dinheiro que Deus coloca na tua mão não é teu, é dele. Toda fama que Deus te dá não é pra tua glória, é pra glória dele. Então, quando você tem esse entendimento que você pode possuir a tudo sem ser possuído por nada, Deus te abençoa. Tem uma frase também que Deus me deu, que eu sempre falo, que Deus ainda vai te dar o que você quer muito, mas antes ele vai te ensinar a não querer tanto. Porque tem gente que se torna serva do dinheiro, serva do trabalho. Quantos amigos nossos abrem mão da família para trabalhar, abrem mão de princípios eternos, se separam entre escolher entre um divórcio, um casamento e uma empresa, eles escolhem a empresa. Então não tem como esse dinheiro ser abençoado, porque nenhum sucesso nunca vai compensar o Uau. fracasso de uma família. Uau. Então tem que ter princípio, e se você tiver princípio, colocar o dinheiro no lugarzinho dele, de servo e não de senhor, não tem perigo as janelas do céu não se Ei, escancararem. aqui só tá saindo pérola. É. Comentem bastante, porque aqui só tá saindo pérola, hein? Amém. E pastor Samuel, até que ponto a busca por relevância e aceitação social está comprometendo a pureza da mensagem do evangelho? E como você, sendo uma pessoa pública, hoje é um dos maiores pastores que tem na atualidade, se blinda para não trocar a missão por métricas? Muito boa pergunta também, e segue a mesma linha de raciocínio. Sabe, quando eu olho para os grandes homens da Bíblia, muito maiores do que hoje em dia, os homens de hoje em dia, eu vejo que algo era comum na vida deles. Por exemplo, Davi se tornou Davi porque ele não queria ser o rei Davi. E Deus escolheu ele, porque Deus viu um coração humilde nele. Aí Deus fez ele se tornar o rei Davi. Esther nunca quis ser rainha. Esther era um improvável. E Deus escolheu ela para ser a rainha Esther. Então, nós temos que ter esse coração puro. O que Deus mais procura hoje em dia é uma palavra que está em escassez, que é a palavra pureza. Pessoas que não querem chegar nos lugares altos sem propósito, mas que querem chegar lá para que o nome do Senhor seja glorificado. Então, eu como uma pessoa pública, ou como alguém que hoje tenho alguma relevância ou fama em redes sociais, eu lembro direto o meu propósito. Amém. Eu falo, eu não sou um produtor de entretenimento, eu não sou alguém que fala para poder agradar as pessoas. É por isso que minhas pregações são tão polêmicas e às vezes duras. Até porque Deus me chamou com o encargo de profeta. E o profeta, ele sempre é violento. Teve um podcast que eu participei recentemente que saiu muita pancada e que o pessoal fala, meu Deus, esse cara tá falando o que todo mundo pensa, mas não tem coragem de falar. Eu tenho coragem de falar. Por quê? Porque o meu negócio não é com homens, o meu negócio é com Deus. E eu entro em qualquer briga se for para poder honrar a palavra de Deus e se for para honrar Jesus. Então, eu, Samuel, sempre tenho isso como uma temperatura do meu ministério e da minha fé. Vem cá, eu estou buscando
buscando agradar homens ou agradar a Deus? Quando uma pregação termina, quem é que eu vou consultar? São as pessoas, o elogio delas, ou o Espírito Santo que vira para mim e fala, bom trabalho, filho. Você Bem pregou feito. tudo que eu Uau. mandei você falar. Então, a forma de eu me blindar é isso. É eu não me esquecer quem me colocou onde eu tô. E hoje são poucos. Não, isso aí, amigo, Isso. é porque esse meio é muito tentador. Eu sei o que eu tô falando. Quando você começa a se tornar conhecido em rede social, até comida você recebe de graça para virar blogueiro. Então, é muito tentador esse meio. E as pessoas, elas se vendem por dinheiro, se vendem por acessos, se vendem para agradar pessoas. Eu, por exemplo, quantas vezes eu tô numa mesa com pessoas importantíssimas, tipo, com 5 grandes pastores, líderes, e eles falam coisa que eu não concordo. Pois eu não tô nem aí. Eu posso desagradar os 4. Eu viro e falo. Não, gente, não é bem assim não. A palavra de Deus diz isso. Não, Samuel, mas não é bem assim. É assim sim. Aí o que acontece? Eu corro o risco de perder a amizade desses homens importantes, mas honrar a palavra de Deus e É o que não vale. ter um medo de fazer isso. Aí sabe o que acontece? No final, é aí que eu conquisto a amizade deles. Porque eles chegam pra mim e falam, poxa, Samuel, você não se corrompeu, viu? Você falou mesmo que era verdade. Cara, te admiro. E quantas pessoas no final, na hora, eu fico com medo de me acovardar, eu fico com medo assim, cara, será que eu falo isso? Mas eu posso ofender o cara. Não sei o quê. Aí o Espírito Santo fala pra mim, vai preferir me ofender, é? Você prefere me ofender do que ofender a ele? Aí eu falo, não, Espírito Santo, eu vou lá e ofendo, se precisar ofender. Mas ofendo, entenda, não é com a confusão gratuita. É falando Eu a verdade. ofendo falando a verdade. Porque a verdade às vezes dói. A verdade confronta, a verdade muitas vezes entristece, mas eu não tô nem aí. Eu quero sempre ficar do lado da verdade e da palavra de E Deus. isso é o mais importante. Total. Isso é um E fato. conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora eu tenho uma pergunta polêmica. Uma polêmica. Agora que vai vir a polêmica. Agora que vai vir. era. Eu pensei que já tinha começado falando dos ricos e dos pobres. Já começou no estreito. Agora que vai começar a polêmica. Vamos falar de um movimento que hoje está muito grande na atualidade. Movimento legendário. Está realmente cumprindo o propósito bíblico ou virou mais um movimento de marketing gospel? Pastor Samuel Wagner, responda. Vamos lá, eu vou dar minha opinião, amigo, como quem não fez ainda. Então, assim, já coloquem ressalvas na minha opinião, até porque eu, Samuel, não fiz ainda, mas eu me sinto confortável para responder, porque eu já comentei sobre isso. Tudo que fica famoso, tudo que entra em evidência no Brasil ou no mundo, sempre é passível de críticas, de juízos, etc e tal. E o movimento Legendários, ele tem crescido muito no mundo todo, tem transformado a vida de muitos homens, tem impactado, eu já ouvi centenas de testemunhos de homens que foram transformados lá. Só que as ressalvas que eu tenho quanto ao movimento é porque tem alguns homens que vão pro Legendários, né? Até porque eles sempre fazem dentro de igrejas, né? A maioria tá ligada a alguma igreja. Mas o meu problema com Legendários, que eu já comentei algumas vezes, é a idolatria. O que eu, Samuel, não aguento é idolatria. É quando, por exemplo, um pessoal faz o Legendários, aí agora só é homem quem faz o Legendários. Quem não fez não é homem, não. E não sei o quê. E começam a brigar. Tu não é legendário, não? Ah, pois tu não é homem, não. Meu amigo, esse Legendário vai aparecer no Brasil faz nem 2 anos. Então quer dizer que os homens não prestavam. Agora que presta, por causa do Legendário. Então, minha indignação, inclusive o pastor Silas Malafaia também falou isso. O pastor Silas é muito Confrontou bastante. Polêmico, confrontador. E eu, Samuel, não concordo com 100% do que o pastor Silas fala. Ele tem o direito de falar o que ele pensa, né? Então, tipo, nem com tudo eu concordo com ele, mas tem um negócio que eu concordo com ele 100%. É quando ele fala que ele estava lá como pastor, pregando pros homens da igreja dele, princípio, e os homens não eram homens, não. Agora é que o Legendário vai fazer eles homens. Que conversa é essa? O Legendários é mais uma ferramenta evangelística que pode ser usada para a transformação de homens, mas não é a salvação de ninguém. A salvação é Jesus Cristo. Não é movimento, não é placa denominacional, é Jesus que salva. E quando eu vejo qualquer movimento sendo idolatrado, ou então um povo indo e se exaltando, eu sou homem que eu fui legendário e tu não é, eu olho e falo assim, ó, já tá perdendo o propósito, já tá se perdendo. Então, a minha questão, né, a minha opinião sobre o Legendários é que ele é sim um movimento que pode ser usado como uma ferramenta de transformação para homens que lá nessa montanha, né, vivem aí várias experiências, mas eu não concordo de quem faz o Legendários se tornar um idólatra. Se você fez o Legendários, meu querido, por favor, não fica andando com essa farda nos cultos de domingo direto, não. Pelo amor de Deus, para que essa idolatria? Eu, às vezes, olho assim e falo, meu Deus, a pessoa anda com a roupa de laranja de Legendário, passar a mostrar na igreja. Tipo assim, ó, eu fiz o Legendário. Pelo amor de Deus, para que isso? Arru, arru, arru. E fica gritando. Gente, se acaba.
calma. Não idolatrem. O que lasca é a idolatria. Então, sempre que você for chamar um homem para ir pro Legendários, apresente de maneira equilibrada. É um programa que acontece na montanha, que vai ser uma experiência legal para você. Mas não chegue falando que só é homem se fizer o Legendários, não. Porque isso é mentira. Tá errado. Só vai achar, é homem quem conhece a palavra de Deus e segue. Quando subir a montanha. Tipo, como se só quem sobe a montanha que encontra Jesus lá. Tudo bem, que quem não era salvo ainda, quem ainda não tinha aceitado a Jesus e vai para um negócio como esse, tem uma experiência pode diferente. ser salvo lá. Mas, tipo, a gente, uns macaco velho, 20 anos de crente, 20 anos que serve a Deus, que o Espírito Santo transforma a gente à imagem de Jesus Cristo. A gente não é homem, porque não foi o Legendário, vai pra lá, palhaçada. Não concordo com isso aí, não. Realmente ele falou que ele é uma metralhadora mesmo de polêmica. Você é realmente meu pastor. Agora, pastor Samuel, Wagner, qual é o maior inimigo da fé hoje? Cristã, no dia de hoje? O pecado visível ou a frieza espiritual disfarçada de religiosidade? Pronto. Amigo, assim, o que eu acho sobre essa questão é que é muito comum a gente falar contra o pecado, né? Tipo assim, você olhar para as pessoas que estão no pecado e você ver o erro delas é muito comum. É tanto que tem muitos cristãos que se acham assim super santos, que adoram condenar a prostituta, adoram condenar pessoas em pecados mais, como é que eu posso dizer, escandalosos, né? Só que tá cheio de religioso dentro da igreja que vive no pecado dentro da igreja. Então, uma frase que eu acho que resume muito essa resposta é que Deus está muito mais perto da prostituta que reconhece que está em pecado do que do religioso que pensa que é santo. Então, o que nós precisamos entender é que a religiosidade também é pecado. A Bíblia fala em Isaías, no livro do profeta Isaías, se eu não me engano, no capítulo 45, que ai daquele que vira para o seu irmão e diz: aparta-te de mim, porque eu sou mais santo do que tu. Esses são como uma fumaça nas minhas narinas, diz o Senhor. Deus abomina o crente religioso, o falso santo, que fica julgando a vida dos outros. Até porque, irmão, quanto mais a gente conhecer Jesus, mais misericordioso a gente vai ser. Jesus, ele manda direto aqueles princípios, né? Fala, misericórdia quero e não juízo. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que vocês medirem, vocês vão ser medidos de novo. Cuidado. Nós, igreja, amigo, quando a gente vê alguém no pecado, a gente não é para terminar de matar a pessoa, não. Porque a gente tem que condenar o pecado, mas proteger o pecador, amar o pecador. Hoje em dia, quando uma pessoa peca, né, que escandaliza, que o pecado da pessoa é exposto, a gente vai lá, às vezes, a gente não, vírgula, né? Os religiosos vão lá e termina de matar, sempre soube, nunca prestou, maldito, vai pro inferno. Aí a gente olha e fala, gente, é sério que a igreja de Jesus tá falando isso com o cara? Cadê a misericórdia? Cadê? Porque Jesus, amigo, ele não foi à toa João capítulo 8, não. O encontro de Jesus com a mulher adúltera, não. Aquele momento célebre, que é um dos momentos mais famosos dos evangelhos, tinha um porquê ter acontecido. Jesus estava com a pedra na mão, ele podia muito bem, ele era o único santo que podia tacar pedra na cara da mulher, porque ele virou para aquela multidão que estava condenando a mulher adúltera, porque ela foi pega no pecado escandaloso do adultério, e aí, quando foram lá indagar, falaram assim, ei Jesus, a lei do teu pai diz que a mulher pega em adultério tem que ser apedrejada, e tu o que dizes? Isso eles já disseram com a pedra na mão, tipo assim, ó, o que é que tu diz? Porque eles colocaram Jesus numa saia justa. Porque se Jesus diz que não é para apedrejar, ele estava indo contra a lei mosaica. E se ele dissesse que era para apedrejar, ele estava indo contra o reino de graça que ele vinha pregar, do qual ele seria o sacrifício para salvar o mais vil pecador. Uau. A prostituta, inclusive. Aí sabe o que ele respondeu? Ele não disse nenhuma coisa nem a outra. Ele olhou para a cara dos hipócritas tudinho, que estavam tudo com pecado pior. Inclusive, eu não tenho dúvida de que tinha homem naquele meio que tinha deitado com a mesma mulher e que estava lá para matar ela. Mas Jesus olha e fala assim, eu vos digo só uma coisa, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí o que a Bíblia diz que aconteceu? Um por um foi largando a pedra e foi saindo. Ou seja, é esse o reino de Deus, o princípio da palavra de Deus que a gente tem que sempre lembrar antes de julgar ou condenar uma pessoa. Ter misericórdia, porque com a medida que nós medimos o pecado dela, o nosso pecado também vai ser medido. Então precisa realmente ter esse cuidado. E isso aí a gente vê muito nos dias de hoje, né? Pastor Samuel? Muito, muito, muito. A gente está aqui falando de vários temas. A gente não tem um tema específico, mas a gente está trabalhando de vários temas. Aqui não é se responde mesmo. Sai de um lado para o outro.
Eu queria saber assim, pastor Samuel, como nossos telespectadores também, por que tanta família cristã tá de cabeça para baixo? Em qual sentido? Marido largando papel de líder, filhos sendo referência em casamentos, esfriando, em vários problemas que está acontecendo hoje em família. O que o senhor vê isso? O que está acontecendo no meio atual? Amigo, Vamos a dizer verdade assim. é que, assim, o grande problema que a gente vê nas igrejas hoje em dia é que tem muita gente firmado num prédio igreja, numa denominação, mas não vive a palavra. E o que foi que Jesus ele falou? Ele disse o quê? Que aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é como um homem que firmou a sua casa sobre a rocha, de modo que sopra o vento, cai a chuva, mas a casa não desaba, porque está firmada na rocha. E qual é o homem e a mulher que tem uma casa firmada na rocha? Não é o que ouve a palavra, é o que pratica a palavra. Então esse é o nosso desafio. A gente tem que ouvir a palavra e praticar. Qual é o problema de muitas famílias, inclusive que estão na igreja, é que a vida espiritual delas se resume àquelas 2h30 de culto. Eles só são crentes dentro da igreja. Aquele culto ali, que é aquela família lá, todo sentado na cadeira, como se fosse santinho, aí chega em casa, não lê a Bíblia, não ora, não busca a Deus, e por isso não vive a palavra. Então o desafio que todo mundo tem que ter é o quê? É viver a palavra de Deus. O que você é na segunda-feira é mais importante do que o que você é no domingo. Porque você só sabe que um homem de Deus e uma mulher de Deus é de Deus quando sai da igreja. Eu costumo dizer, amigo, que brilhar dentro da igreja, ser luz é fácil. Por quê? Porque tem gente iluminada lá, às vezes você não está nem iluminando, você está refletindo a luz do outro. Agora é nas trevas, é no seu trabalho, é na sua faculdade, é dentro da sua casa que você é luz de verdade. E isso é mais importante. É viver a palavra. Não, falta a da palavra o tempo todo. É. Isso é um fato. Esse problema que está acontecendo, de famílias se destruindo, de filhos sem referência, é falta de Bíblia, é falta de palavra, não é falta nem de igreja, é falta de vida com Deus e na palavra. É a diferença entre o religioso e o homem que tem relação com Deus. Quem tem relação com Deus vive a palavra. O que Deus está perguntando para você aqui hoje, nesse podcast, não é o quanto da Bíblia você conhece, é o quanto da Bíblia você vive, o quanto da Bíblia você pratica. É isso que define o homem de Deus e a mulher de Deus que você é. Porque saber a Bíblia decorado, deixa eu te contar uma novidade, até Satanás sabe. A Bíblia fala que o diabo crê que estremece, mas não obedece. Já o crente conhece, crê e obedece. Uau. Porque se você conhece a palavra e não obedece, me perdoe a sinceridade, você está mais parecido até com demônios. Porque os demônios é que creem, mas não obedecem. Eles reconhecem que a palavra é a palavra de Deus. E tem muito crente hoje em dia que é assim. Crê, conhece, mas não obedece. Não obedece. E aí E se é o torna melhor obedecer do que o... sacrificar. Isso é fato. Como alguém pode diferenciar entre um propósito dado por Deus, ou um simples desejo pessoal? Como a gente pode diferenciar, especialmente quando ambos parecem bons? Vamos lá. Saló vai me ajudar também. Isso viu, aí, pastor Salomão? isso aí é importante. A responder isso, porque assim, eu vou dar uma característica, o pastor Salomão já pensa em outra característica para me ajudar, mas uma que eu digo que diferencia um propósito de Deus de um sonho pessoal é que todo propósito que é de Deus não é só sobre você. O sonho pessoal, às vezes, ele é sobre você. É sobre o que você conquista. É sobre o que vai te beneficiar. Já um propósito que é para a glória de Deus, ele aponta para Deus. É o que eu falei agora há pouco do exemplo de motivação. Tem gente que quando vai clamar por algo, só pensa em si mesmo. Agora, quando a tua bênção, quando a tua vitória beneficia outros, Uau. aí esse é um sinal de que é um propósito de Deus. Porque enquanto a bênção for só sobre você, muito cuidado, porque às vezes você está seguindo o seu ego, você está seguindo os desejos da sua carne, mas quando você quer algo para que Deus seja glorificado, para que mais pessoas sejam beneficiadas, aí sim, possivelmente você está vivendo um sonho de Deus e um projeto de Deus na sua vida, né? Sabe o que a Bíblia fala no livro de Daniel? A Bíblia fala que Daniel viveu um propósito de Deus. Deus deu a oportunidade dele de ele sentar na mesa dos príncipes. E ele falou, não vou me corromper porque eu vou viver um propósito. E o propósito dele foi para alcançar vidas. Todo mundo pensa que... Aí é um milagre muito grande que a gente vive, com o que vê em Daniel. Porque quando Daniel sai da cova, o mais impressionante daquilo ali não foi o leão ter dormido a noite toda e o rei ter passado a noite em vigília. O maior propósito daquilo que Deus tinha sonhado para Daniel era que o próprio rei
que não servia ao Deus de Daniel, fez um decreto real dizendo: ei, todos irão se prostrar, reconhecer que o Deus de Daniel é o Deus que salva, é o Deus que liberta, é o Deus que transforma. E isso tudo vai passar em toda a província do rei Dário. Uau. Então, aquilo que Daniel não conseguia fazer humanamente falando, de alcançar vidas através do evangelho, de chegar em cada lugar daquela província com a palavra de Deus, o próprio rei olha para aquilo e fala assim: esse decreto eu vou assinar e vou selar com o meu anel para dizer que o Deus de Daniel é o que é o Todo-Poderoso. Então, se Daniel se passa a sentar com os príncipes e comer o manjar do rei e não viver o propósito de Deus, ele não teria alcançado esse favor, viver justamente o propósito. Então, aquilo que o Samuel estava falando, que Daniel, ele não viveu o sonho dele, porque o sonho era estar ali, com todos os príncipes governando, vivendo aquilo que o reinado luxo, poderia, os o luxo que ele estava vivendo ali naquele momento, mas ele falou: não, eu tenho um propósito. Deus me chamou para o propósito. Então, esse é o propósito que eu vou viver. E esse é o principal. É o principal. Agora, então, para diferenciar, o propósito pessoal é algo, o propósito que Deus tem para a vida da pessoa é para abençoar vidas. Não só você, mas estender a bênção. Amigo, na verdade, eu acredito até que tem muitos propósitos, sonhos pessoais que apontam para o seu destino. Porque Deus coloca dentro do seu coração tanto querer quanto efetuar. Esse versículo Isso muito aí famoso, é forte, hein? Né? Esse versículo muito famoso do Novo Testamento que Paulo falou, que é ele quem coloca em nós tanto querer, ou seja, o que é o querer? É o desejo, é o sonho, é o ímpeto de conquistar algo. E ele coloca em nós o querer e o efetuar. Ou seja, Deus não coloca no nosso coração apenas um desejo pelo seu benefício. Só que a pessoa se perde quando ela só pensa em si mesma. Quando o ego dela fala mais alto. É o que as pessoas pensam, né? Tipo assim, eu quero ser famoso. Pra quê? Pra poder eu ter evidência, pra eu ser elogiado, pra eu ser admirado. Ou seja, perde o propósito. Deus quer dar fama. Deus não tem problema de te dar dinheiro, te dar fama, te dar sucesso aos olhos dos homens. Não, pelo contrário, tudo isso pode ser usado para a glória de Deus. Uau. Irmão, deixa eu te dizer, se tu trabalha como corretor de imóveis, se tu é um corretor de imóveis fracassado, se tu é um corretor de imóveis que não vende nada, quem é que vai parar para te ouvir? Ninguém. Tu é um exemplo de fracassado. Agora, se tu é o maior corretor de imóveis da tua cidade, se tu é o cara que mais vende, o cara que é um exemplo, uma referência, Deus vai poder ser pregado por você. Porque os outros corretores que vão te ver como exemplo vão falar: cara, eu quero ouvir o que esse homem fez, que ele se tornou maior. Aí o povo chega lá no curso do cara, achando que o homem vai dar só estratégia de marketing, só não sei o quê. Aí o cara pega do nada e fala assim: gente, antes de eu começar meu curso, eu posso fazer uma oração? Porque eu tô aqui hoje por causa de Deus. Foi Deus que me exaltou, que me honrou. Aí o povo começa a baixar a orelhinha. Aí fala: fala, meu Deus, como esse homem é crente. E aí, as pessoas que acham que o sucesso é apenas produto do marketing, do tráfego, do dinheiro do sucesso, vão entender que o segredo daquele cara que Deus colocou como principal do ramo dele é Jesus. É porque é um homem temente a Deus, que busca a Deus. E quantas pessoas vão se converter porque vão ser impactados por esse testemunho? Então é o que a Bíblia diz. Jesus falou também no Evangelho de Mateus, né? Que não se acende uma luz ou uma lâmpada e se coloca debaixo de um balde virado. Antes, acende ela no alto do monte, para que ilumine a cidade. E eu amo a versão da Bíblia, a Mensagem, que Eugene Peterson fez, né? Que é uma versão mais contemporânea, que às vezes clarifica alguns versículos, e eu amo que na versão da Bíblia Mensagem diz assim: e quando eu vos colocar em um alto monte, de modo que todas as pessoas te vejam, trate de brilhar. Ou seja, o chamado de Deus para a nossa vida, quando ele nos dá sucesso em algo, que o desejo de Deus é nos dar relevância, um lugar de governo. Tem gente que é contra crente na política, tem gente que é contra crente na televisão. Irmão, crente tem que estar em todos os lugares. O crente tem que estar. A diferença não é o lugar, é como ele se comporta. Se você está na política, mas você glorifica a Deus, você anda... Por exemplo, quer um exemplo de um crente? Tipo assim, para não entrar muito em polêmica, mas, por exemplo, Nicolas, que é um jovem super novo, deputado federal lá de Belo Horizonte, e hoje ele é a maior voz, se duvidar, pelo menos a nível de mídia social, o Nicolas é a maior voz.
da direita do Brasil, vamos dizer assim, um menino que foi criado na igreja, de um Crente. pai pastor, o menino foi criado na casa de Deus e se tornou hoje a maior voz, uma das maiores vozes, né, que prega princípios na Mais política. votado em Belo Horizonte. Mais votado em Belo Horizonte. O povo diz que ele só não é eleito presidente agora porque ele não tem idade. E de fato eu não duvido não, porque realmente eu sou um dos que admiro muito o Nicolas, já conheci ele pessoalmente. Então, o que é que eu vejo? O menino foi criado na igreja, foi criado pelo pai e pelo pai pastor, e hoje ele está na política, que é um meio podre para muitas pessoas, né? Que a gente Seguir sabe que é um meio propósito. sujo, é um meio de muito conveniência, de se vender. O menino tá lá. Ninguém tem um escândalo para poder passar na cara dele. Por quê? Porque ele tá cumprindo o propósito dele. Ele tá na política, mas ele não se perde do propósito dele. O meu propósito é esse. Agora, já que o pastor tocou na política, então o senhor vê política como algo bom para a igreja do Senhor? É porque, assim, a Bíblia inteira é um livro de política. Tem muitos crentes que têm sofismas na sua cabeça que falam política é do cão, crente não é para se envolver em política. E é por causa desse pensamento retrógrado, atrasado, religioso, que tá aí o povo do mundo crescendo. Por quê? Porque aonde a igreja se cala, o mundo aumenta a sua voz. Então, você vai ver, a gente já deu vários exemplos aqui de políticos na Bíblia. José foi governador, Daniel foi político, né? Esté foi primeira-dama. Esté foi primeira-dama do reino. Então, o Antigo Testamento inteiro aponta para políticos, aponta para homens e mulheres que Deus colocou em cargos de governo. A Bíblia diz que nenhuma autoridade é constituída se Deus não permitir. Porque todo poder desce do céu, toda autoridade desce do céu. Então, a política, ela infelizmente é um meio muito corrompido, muito sujo, muito tentador. Mas é através da política que saem as leis. É através da política que saem as políticas sociais, os governos. É tanto que a Bíblia diz que aonde o ímpio governa, o povo padece. Mas isso é quando o fato. justo governa, o povo se alegra. Ou seja, tá na Bíblia. A Bíblia, viu, irmãzinha? Você que é contra falar de política, não é para impedir de política ser ensinada. Por quê? Porque o crente tem que ter consciência de saber como votar. Eu, de fato, não sou a favor de idolatrar políticos, porque o único Deus que nós podemos adorar é Jesus Cristo. Mas a política tem sim o seu papel em todas as cidades, países, mas ela precisa, de fato, ser levada naquele lugar. Tipo, na hora da campanha, o crente tem que se posicionar. Eu não gosto também de ficar dando palanque para político em igreja. Isso aí eu também tenho dificuldade. De parar um culto para poder botar um candidato a prefeito para falar. E às vezes é um prefeito velho vagabundo, adúltero, prostituto e bota a nota da igreja. Eu sou totalmente contra isso. Agora, todo pastor tem que ensinar consciência política na sua igreja. Tem que ensinar consciência social. Ele pode até não sugerir um candidato para respeitar a individualidade das pessoas, mas ele tem que ensinar qual é o tipo de político que a gente vota. São políticos que não apoiam aborto, são políticos que não Tem apoiam princípios, ideologia de né? gênero, são políticos que não apoiam isso, aquilo, outro. E vamos ser sinceros, no Brasil tá fácil saber de que lado ficar. Tá fácil. É só você olhar, né? O povo que apoia a cultura de prostituição, que quer que as crianças decidam o seu gênero. Esses aí, a gente já sabe que não é pra gente apoiar. Mas a gente tem que apoiar sempre políticos sérios, que têm vida realmente de serviço público e que temem a Deus e que cumprem ideologias e princípios que estão de acordo com a palavra. Amém. Agora, pastor Samuel, o crente apoiar a esquerda, o que o senhor diria isso? Qual é o seu posicionamento É difícil. sobre isso? Amigo, eu falei esses dias recentemente, e como você está me perguntando, eu vou responder de novo, eu vou responder em qualquer lugar, na televisão, qualquer lugar que me perguntarem. Não existe crente esquerdista. Ou você é crente ou você é esquerdista. Por quê? Porque a esquerda do Brasil, né, que é esse povo que se identifica com essa ideologia, são pessoas que declaradamente são a favor do aborto, são a favor da legalização das drogas que destroem os jovens e as famílias, são a favor da cultura do mundo do pecado, da prostituição, das orgias. Então, essas pessoas não tem como. O povo fica falando dos absurdos de que Jesus
Jesus era esquerdista, que Jesus ele era comunista. Uma pessoa que fala uma loucura dessa não sabe nem o que está falando, é uma absurda, uma aberração. Por quê? Porque em momento nenhum Jesus apoiaria o que essas pessoas apoiam. É porque as pessoas pensam que Jesus é amor, e Jesus é amor, mas Jesus é justiça. Ele é justo. É justo. Isso aí, essa área da esquerda, é justo? É justo pro povo? Eles pro querem mundo? destruir todo mundo. Eles querem destruir todo mundo. Ideologia tá dizendo tudo. Não né? tem. Ideologia. Observe todos os países que são governados por esquerda, todos os países, o povo é lascado, o povo é dependente Sofrido. de um Bolsa Família da vida. Então nós não podemos nunca cegar para isso. Nós precisamos acordar. Nós somos crentes, mas nós não somos burros. Nós pensamos, nós temos entendimento. Então por isso que nós precisamos sim nos posicionar para conscientizar as pessoas da igreja que nós precisamos votar certo. Porque depois não adianta ficar orando para poder resolver o que você tem que resolver é na urna. É na hora que você vai votar. Você tem que saber escolher. Porque depois de 4 anos fica aparecendo. Aí tá aí, nós tudinho. 4 anos. Eu amo uma frase que eu encerro com isso, essa parte aqui da política, que eu não sei se vou lembrar da frase certa, mas a frase diz mais ou menos assim, que a formiga votou no fulano e o inseticida votou nulo. Não, e a cigarra votou nulo. Resumindo, todo mundo morreu pelo inseticida. Ou seja, você votar nulo, você está ajudando a se prejudicar. Com Porque certeza. você votar nulo, não vou lá sujar minhas mãos com isso. Você está se prejudicando. Porque o prefeito da cidade, ele é prefeito de todos, inclusive seu inteligência rara. Então tem que escolher sim. Tem que tomar uma posição em um partido, nem que seja pelo menos pior, mas você não pode votar nulo, porque isso é uma covardia e irresponsabilidade e, acima de tudo, você está sacrificando a sua família, porque você vai pagar o preço de todo jeito. Uau. Agora, pastor, isso é algo polêmico também. Como diferenciar um verdadeiro profeta de um falso profeta nos dias atuais? Hoje também tá fácil. Essa pergunta aí tá fácil. Por quê? Porque o falso profeta, ele profetiza para agradar a homens, ele profetiza muitas vezes contra a palavra, ele não segue princípios da palavra. Por exemplo, ele vai profetizar, agora esses dias, vamos falar de polêmica? Bora falar de polêmica. Esses dias acabou de ser acusado nas redes sociais um famoso influenciador que o vídeo de outro influenciador viralizou porque ele estava se promovendo em cima de prostituição e imoralidade infantil. E esse cara, ele foi pedido agora a prisão preventiva dele, ele já perdeu as redes sociais dele. Mas tem como dizer o nome, não? Tudo isso Ítalo alguma coisa, eu não sei o nome dele certo. Mas o que é que acontece? Tá viralizando o quê? Alguns profetas viviam na casa desse cara, profetizando honra de Deus, que Deus ia exaltar. Por quê? Porque ele dava dinheiro para essas pessoas. Então o que acontece? Aí é que você reconhece o falso profeta. Pelo benefício próprio dele, ele abençoa até quem tá debaixo de maldição. Ou seja, um cara desse que é envolvido com prostituição infantil, é envolvido com sexualização infantil, adultização, que é como o famoso influenciador lá, o Felca, ele expôs no vídeo dele. É tanto que caiu a rede social já, tanto do influenciador quanto da criança que ele usava para ficar colocando roupa imoral na menina, pra menina ficar dançando e os pedófilos assistindo. Resumindo, simplesmente esse cara agora, para a glória de Deus, ele foi agora julgado, de fato, agora ele vai ser preso e etc e tal. E tinham falsos profetas na casa do cara, profetizando bênção, abençoando um cara que sobrevive de prostituição. Eu não vou dizer o nome desses falsos profetas, porque tem alguns que eu até conheci já. E às vezes até hoje eles não entendem porque eu me afastei deles. Porque são falsos profetas que eu, Samuel, cheguei a conviver, cheguei a conhecer pessoalmente. Só que quando eu vi que não eram profetas de Deus de verdade, porque estavam do lado de pessoas que... Porque uma coisa, amigo, é você evangelizar uma pessoa do mundo. Outra coisa é você... ser conveniente com o pecado dela. Você não pregar a verdade. Por exemplo, eu, Samuel, eu convivo com muitos cantores seculares, eu convivo com muitas pessoas que ainda têm uma representação mundana, mas sempre que eles perguntam a minha opinião, eu sempre prego a verdade para eles. Falo, olha, uma hora Deus vai te tirar desse meio,
Deus vai te libertar. Eu não posso decidir pela pessoa. É ela que tem que fazer a decisão dela. Mas eu, Samuel, nunca vou dizer que é bênção o que não é bênção. Então, o que é errado é que você vê em vários momentos falsos profetas profetizando bênção na vida desse cara, desse endemoniado, desse amaldiçoado, que ficava usando as crianças como produto de prostituição. Aí vem uma falsa profeta e um falso profeta falando assim, o Senhor é contigo, e falando em língua e abençoando um amaldiçoado daquele, que ficava crescendo em cima da prostituição infantil. Ou seja, um falso profeta, ele sempre vai pensar no benefício dele. É tanto que essas falsos profetas ganharam carro que ele deu de presente, ganharam dinheiro, aí é muito fácil, ganharam né? igreja, mas a justiça de Deus uma hora chega. E agora chegou, Isso e esses fato. falsos profetas, porque eles já estavam queimados, esses falsos profetas. Assim, na rede social, o povo já percebeu que eles eram falsos profetas. E agora ficou só consolidado que, se eles fossem profetas de verdade, eles tinham pregado o arrependimento para ele. Sabe o que um profeta de verdade falaria para um Ítalo desse? Conserta a tua casa, porque o juízo de Deus está chegando. Tá vindo a espada do Senhor sobre a tua vida. Se tu não te consertar, tu vai ver o que é que vai acontecer em 2025 na tua vida. Cadê que eles entregaram essa profecia? Entregaram Só não. entrega coisas boas. Agora tá aí. O cara O ego vai da ser pessoa, preso, e os falsos profetas desmascarados e Deus glorificado e as crianças livres da maldição. Ou seja, o falso profeta, ele não prega a verdade. Já o profeta de Deus de verdade, ele prega a verdade, doa quem doer, ele prega o conserto, ele prega a transformação. Então, esse é um grande exemplo de você saber diferenciar um falso profeta de um profeta de Deus de verdade. Até porque, amigo, o profeta de Deus de verdade, na Bíblia mesmo você vê que Deus fala que não é para aceitar nenhum manjar de rei, porque na Bíblia, no Antigo Testamento, tinham reis que queriam comprar os profetas para eles amaldiçoarem os povos vizinhos, para eles falarem contra quem eles queriam. Mas os profetas de verdade falavam assim, eu não posso profetizar o que Deus não colocou na minha boca. Uau. Nem por todo o dinheiro que você me der. Então, é esse cuidado que precisa ter. Uau. É forte. Esse aí foi muito forte. Agora, pastor Samuel, o que o senhor diria assim? Que mensagem você deixaria no coração de quem está ouvindo o nosso Virou Podcast? Assim, é porque foram tantos temas aqui, minha gente, a gente deu uma volta ao mundo aqui nesse podcast. Espero que você tenha tido aí alguns crescimentos a nível de espiritual, a nível de finanças, mas o que eu quero dizer para cada um, para encerrar esse momento aqui de bate-pronto entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Consagre ao Senhor os teus planos e eles serão bem-sucedidos. E assim, fazendo um resumo de algumas coisas que a gente falou, eu diria, ajuste a motivação no seu coração. Que tudo que você for fazer seja para a glória de Deus. Não seja movido por modinhas, não seja movido por falsos profetas, não seja movido pelo seu ego. Se você consagrar a tua vida a Deus e disser, Senhor, eu quero viver para a tua glória, usa a minha vida nessa terra de modo que eu seja relevante para ti. Se o Senhor me prosperar financeiramente, se o Senhor me der fama, eu vou usar tudo isso para a tua glória. Amém. Faça essas alianças com Deus e aí sim você vai ver que você vai ter uma vida relevante, uma vida abundante que vai escorrer sobre a sua casa e que também vai ser fruto e resposta de Deus para outras vidas e outras famílias. Coloca Deus no centro e todas as demais coisas vão para os seus devidos lugares. Uau! Meus amigos, nós estamos acabando o nosso Virou Podcast. Para mim, pastor Samuel, é uma honra ter aqui na bancada do Virou Podcast. Você é uma bênção. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida. O pastor Salomão também, muito obrigado por estar aqui com a gente. Meus amigos, compartilhe bastante o Virou Podcast. Siga no Instagram, no YouTube, no Spotify. Curte, comentem, porque realmente aqui o pastor Samuel deu uma metralhada de bênçãos aqui e foi muita polêmica. Pastor Samuel, uma honra. Tamo junto, meu amigo. Que Deus te abençoe, que esse podcast alcance ainda mais pessoas, levando princípios da palavra, levando também pensamentos de prosperidade para a vida daquelas pessoas que querem prosperar com um propósito. Que Deus sopre cada vez mais esse nome. Eu não tenho dúvida que Deus vai dar crescimento cada vez mais para vocês. Uau! Gente, forte abraço e continua acompanhando o Virou Podcast no Instagram, no YouTube, no Spotify. Pastor? Amém. Salomão, uma honra. O que diz? Pastor Samuel falou algo interessante. Eu quero terminar Mateus capítulo 6, versículo 33, mas Deuteronômio capítulo 28, verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de cumprir todos os mandamentos que o Senhor te ordena hoje, todas essas bênçãos virão sobre ti
e te alcançarão. Uau. Que essas bênçãos te acompanhem, te sigam, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Acompanha a gente.